Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Treinadores do Sofá. Hoje temos o episódio 8 da terceira temporada, um episódio especial que não sai ao dia habitual, mas que nós decidimos que podia sair então, tendo em conta também alguns problemas de calendário pessoais. Hoje decidimos então que vamos ter um episódio especial com um tema específico, o clássico Benfica versus Futebol Clube do Porto, para a 7ª jornada do Campeonato Nacional. Exatamente, Diogo, e claramente que este jogo será muito interessante tanto para o Benfica como para o Porto, porque é sempre um jogo muito intenso. Um jogo muito intenso que já teve uma primeira edição esta temporada. As duas equipas começaram então com um confronto na Supertaça, onde o Benfica bateu o Porto por 2-0. No entanto, para o campeonato, o Porto venceu o último jogo, precisamente na Luz, e o Benfica tem tido algumas dificuldades frente ao Porto. O Benfica tem tido algumas dificuldades frente ao Porto nos últimos anos e isso tem-se reparado bastante, até mesmo na intensidade dos jogadores do Benfica que metem em campo. Acaba às vezes por ser um pouco menor do que aquilo que deveriam pôr e acabam por entrar um pouco a medo, Diogo. Sim, normalmente o Benfica tem... É muito falado o tal medo cénico dos jogos do Porto, mas eu acho que é mais uma questão de mentalidade. O Porto entra com a mentalidade guerreira natural da equipa do Futebol Clube do Porto, que é o ADN Porto, seja a jogar bem ou a jogar mal, e nós vamos analisar também isso. É que, apesar destas situações, o Porto venceu todos os jogos, exceto o jogo frente ao Estrela, todas as vitórias que tem, exceto a frente ao Estrela, nos descontos no campeonato. Isso é um facto bastante interessante pela equipa do Futebol Clube do Porto, que, como nós já tínhamos até relatado no jogo na Champions frente ao Shakhtar Donetsk, as exibições do Porto dentro do campeonato acabam por ser um pouco aquém daquilo que fazem dentro das competições europeias. Vimos sempre o Porto a jogar um pouco, também não digo a medo, mas também digo um pouco com receio frente às equipas portuguesas, também devido aos seus baixos blocos defensivos, que também impede muito que o Porto consiga construir o seu jogo. Frente ao Shakhtar Donetsk isso não aconteceu, e contra o Benfica eu acho que também não irá acontecer, visto que o Benfica não joga com um bloco baixo defensivo como jogam as equipas em Portugal, maioritariamente, a não ser seja Benfica, Sporting, Braga, que são equipas mais abertas a jogo, e a realidade é que o Porto contra o Benfica tem mais essa vontade para jogar, e é isso que se nota sempre nos jogos Benfica-Porto. O Benfica esta temporada perdeu o primeiro jogo do campeonato frente ao Boa Vista, no Bessa, um jogo recheado de polémica, recheado também de momentos interessantes, e de certa forma é um jogo que acaba por perder em busca da vitória. Jogar com -1, o Benfica teve a vencer, deixou-se empatar, fica a jogar com -1, volta a estar a vencer, deixa-se outra vez a empatar, e mesmo ao cair do pano em busca do golo, até tem um momento caricato que é o remate de Neres à entrada da área, que a bola bate na barra e vai para fora, e depois a equipa do Boa Vista tem esse lance de contra-ataque mesmo a acabar o jogo, que acaba por fazer o golo. O Benfica depois, a partir daí, venceu todos os jogos do campeonato. O Porto empatou já um jogo com o Aroca, também um jogo recheado de polémica. Aliás, este campeonato em 7 jornadas tem sido dos campeonatos que menos se fala de futebol e mais se fala de casos extra-futebol. E esse jogo do Porto, o Porto acabou por empatar também em casa, frente ao Aroca, num jogo que o Porto teve sempre um bocado fora da partida, como parece que tem estado na grande maioria dos jogos. O Benfica tem um facto curioso, que em casa ainda não sofreu um único gol para o campeonato, e o Porto sofreu golos em todos os jogos do campeonato, exceto frente ao Estrela. Exatamente, eu acho que é isso extremamente interessante, vendo as duas equipas e a forma como elas têm jogado desde o início da temporada. O Benfica, se nós já fomos a ver, no campeonato teve um jogo a jogar com 10, e na Champions League também teve um jogo a jogar com 10, que coincidem, duas derrotas importantes para o Benfica. A realidade é essa, já se consegue perceber que o Benfica, com menos um homem em campo, como quase todas as equipas, perde muito o seu jogo de futebol, perde muito essa união e a forma como é que consegue jogar de forma construída. Futebol Clube Porto, como tu estás a dizer, esta temporada está um pouco mais frágil, está um pouco mais débil, e eu também, a meu ver, tem a ver com as saídas importantes que tiveram.
A realidade é que Otávio não foi uma saída programada para o Futebol Clube do Porto e acaba por perder um jogador com muita raça, com muita paixão e que dava sempre ao Porto aquilo que às vezes não têm dentro de campo, que é ir até à última e mostrar a raça portista, a raça do Porto. E depois foi perder o Uribe, que era um jogador extremamente preponderante dentro do meio campo do Porto, e até agora ainda não está a sobressair um jogador que colmata essa saída, Diogo. Acho que é aí que o Porto perde muito. Sim, parece-me trinco. As dificuldades no meio campo e também na defesa. Exato. Obviamente tem 2 laterais esquerdos, mas 2 laterais muito contestados também, mesmo no seio dos adeptos portistas. 2 laterais que têm extremas limitações e que o Benfica poderá também aproveitar. Zaidu, que tal como Evanilson e Verón estarão de fora. Pepe estará em dúvida até ao início do jogo. Só entrará em campo caso exija luz verde por parte do Departamento Médico da equipa do Futebol Clube do Porto. O Benfica, pela primeira vez na temporada, não tem qualquer tipo de baixas. Isso é extremamente importante para o Benfica, conseguir utilizar todos os seus jogadores, e nós já tínhamos referido em podcasts anteriores que este Benfica é um Benfica All-Stars, é uma equipa que fez um mercado muito interessante esta temporada, tem jogadores de grande calibre, com muita experiência, e se calhar vai-se ver já dentro deste jogo frente ao Futebol Clube do Porto. Já na Supertaça, Di Maria foi o fator que desbloqueou o jogo por completo. Agora também poderá ter esse efeito, e a realidade é que o Benfica tem que usufruir dessa sorte que tem neste momento. A realidade é esta, é uma sorte, foi uma estratégia bastante bem definida, de trabalho, de ter jogadores de topo mundial. Sorte é uma palavra que nem sempre é muito empregada. Quando se diz sorte aqui, também estou a tentar explicar que a sorte do Benfica ter conseguido chamar Di Maria. Poderia não chamar, que a concorrência da Arábia Saudita foi até o último minuto. É aquela... Há pessoas que têm um caráter diferente dos restantes. E o Di Maria teve o caráter de escolher e vir para o Benfica, pelo que se sabe da história, tanto contado pelo Di Maria como pelo próprio Rui Costa. Di Maria tinha uma decisão muito clara, e parece-me que o Di Maria está a fazer a sua retirement tour. Passa pelos 2 clubes que o lançaram. Neste momento o Benfica, e em breve, provavelmente, deverá ir para o Rosário Central. E isto é nobre, é uma atitude nobre do Di Maria, que ainda está, obviamente, muitos furos acima da média do campeonato português e que ajudou o Benfica a bater o Porto na Supertaça. E depois temos jogadores como Juan Bernat, um jogador que está muito habituado a ganhar títulos, a ganhar jogos importantes, e está feito para a pressão. Já jogou no Bayern, já jogou no Paris Saint-Germain, no Valência, jogou na seleção espanhola, portanto é um jogador que claramente não tem medo deste tipo de jogos. O Benfica neste momento tem jogadores muito importantes e preponderantes que poderão ajudar a ter um grande desempenho frente ao Futebol Clube do Porto. No entanto, o Porto também tem os seus jogadores estrela. Tem Galeno, que está a fazer um campeonato muito interessante, um jogador desequilibrador, mas que não tem medo em defender, e a realidade é que contra o Shakhtar Donetsk notou-se isso, e em todos os jogos do campeonato Galeno tem sido uma peça-chave na equipa de Sérgio Conceição. E isso também há de explorar uma das principais debilidades da equipa do Benfica nos últimos jogos, é mesmo Bá. Bá tem sido um jogador que nem sempre tem feito boas partidas, fez uma partida mais ou menos frente à equipa do Boa Vista, frente ao Salzburgo. Foi ele que é o culpado depois da consequente gol do Salzburgo, o primeiro. Sim, exatamente. Faz um mau passe para trás. Não tem tido exibições assim muito consistentes, à exceção agora do jogo frente ao Portimonense, em que Bá fez um grande gol e fez um jogo muito mais sólido. Obviamente que perante o jogo e o grau de dificuldade é completamente diferente. Vai ter que aumentar a sua qualidade nesta partida. E Galeno entra aqui nesta parte que é poder aproveitar, joga sobre o lado esquerdo do ataque do Porto, do lado direito defensivo do Benfica. Pode aproveitar então as debilidades que Bá tem apresentado nesta temporada. Também me parece ser um pouco o reflexo do facto de não ter um concorrente direto assumido na equipa do Benfica. Eu acho completamente isso. Eu acho que o Benfica não ter contratado um jogador para concorrer a lateral direito, acho que foi um erro crasso que acabou por cometer. Parece que também não estava muito bem planeado o facto de não estava. Tiago Santos não ter vindo para o Benfica. Mas Tiago Santos sai para o Lille quase no início do mercado, portanto o Benfica teve uma possibilidade de ir buscar outro tipo de jogadores, e posso dizer aqui Pedro Malheiro, Costinha, jogadores extremamente interessantes para as laterais,
E o Benfica não foi buscar esse tipo Falou-se de em Pedro jogadores. Malheiro, agora fala-se também para janeiro já Viladsen. Que é um jogador também interessante, do Dortmund Alland. Portanto, estamos a falar de uma posição que de facto o Benfica reconhece que existem algumas lacunas. João Vitor parece-me até já ter perdido para Tomás Araújo esse ranking. Parece-me que o segundo no ranking de lateral direito será sempre Auschwitz. Auschwitz está no ranking número 2 em quase todas as posições que ele faz todas. Portanto. E uma coisa a ter em conta é, será que Auschwitz vai ser um jogador mais à frente do terreno ou irá estar outra vez a lateral esquerdo neste jogo frente ao Porto? Será que Jurasek, depois de ter feito 45 minutos de boa qualidade, frente à equipa do Portimonense, estará então de regresso à equipa titular frente ao Porto? Ou Auschwitz vai continuar a lateral esquerdo e não haverá muitas mudanças, à exceção da entrada de Di Maria no 11 e de António Silva, que é expectável, para esta partida? Eu acho que é interessante nós olharmos para isso e, tal como tu disseste, o Auschwitz é um jogador que também consegue jogar tanto à frente como atrás, pode jogar no meio campo, pode jogar em tudo. Aliás, a posição natural dele é no meio campo. Portanto, no Benfica é que ele começou a jogar mais a extremo. A realidade seja não é, o Benfica não tem bem extremos, à exceção de Di Maria e Neres. O Benfica não tem propriamente extremos, tem médios ofensivos do lado esquerdo. Pronto, se não quiseres utilizar a palavra extremo, ele joga mais colado à linha. Exato. Não, mas por acaso é uma filosofia de jogo que Roger Schmidt tem. Filosofia alemã. Os três homens da frente não são... É um médio ofensivo esquerdo e médio ofensivo direito. Não existem extremos, depois depende... Também um pouco como vemos no FM, quando se joga, é o médio ofensivo esquerdo, médio ofensivo direito. Não maioritariamente, o extremo é um médio ofensivo. A única diferença que um extremo tem, que o médio ofensivo centro tem, neste caso, é que o do centro normalmente é quem constrói o jogo para a frente. Quem está a jogar ao pé da linha mais para cruzar e para desequilibrar. Portanto, é essa a maior diferença que existe a nível nesta denominação de médios ofensivos. A realidade é que, a meu ver, o Auschwitz a entrar em campo continua a ser um jogador muito interessante a lateral esquerdo. Auschwitz, para mim, acho que vai ser titular. Agora, onde é que... Não sei. Eu, na minha previsão, eu diria que o 11 do Benfica vai ser algo como Trubin, Bá, Otamendi, António Silva, Otamendi, Jurasek, João Neves, Cockchu, Auschwitz, Rafa, Di Maria, Musa será o ponta de lança. Também não me parece que vai mudar. Eu acho que ele vai manter o Auschwitz a lateral esquerdo, até porque não creio que ele vá dar essa oportunidade já a Jurasek de jogar o clássico, até mesmo por motivos estratégicos. O Auschwitz é um jogador que já está habituado a isto, a pressão. O Jurasek ainda está a voltar de lesão, portanto eu acho que o Roger Schmidt não irá dar essa oportunidade a Jurasek de jogar o clássico. Já treinou para o Portimonense, já jogou 45 minutos, treinou esta semana inteira. Mas mesmo assim creio que não irá dar essa oportunidade, pelo menos agora, frente ao Porto. Acho que não. Mas a realidade é que, olhando para o Porto, como tu estavas a dizer, tem muitas lesões, mas um jogador que regressou de lesão e voltou a ter, e está a voltar a ter preponderância dentro do 11 inicial do Porto, é David Carmo. Sim. Que está a fazer exibições muito, muito boas, perto daquilo que já tinha demonstrado dentro do Braga, que está claramente mais confiante, e era isso que estava a faltar ao Porto, era um David Carmo confiante e completamente assente nas suas habilidades. É um jogador que nós já vimos contra o Shakhtar, já vimos contra imensas equipas, não tem medo em construir o jogo, não tem medo em progredir, não tem medo de avançar no campo quando é necessário e fazer passos a rasgar para os extremos ou até para o próprio ponta de lança. David Carmo tem essa particularidade a nível central, é o que eu costumo dizer, é um central moderno e que o Porto necessitava disto. Jogar com Pepe e Marcano vai sempre existir debilidades físicas. Fábio Cardoso está claramente Marcano, de certeza que já não joga. Esta temporada já não joga de certeza absoluta. Pelo menos este ano não deverá regressar. Esta temporada também será difícil. Fábio Cardoso está a subir claramente no ranking do Futebol Clube do Porto e está a ser um jogador muito, muito interessante. Já se tinha demonstrado esse nível no Santa Clara, está a demonstrar agora no Porto, e a realidade é que David Carmo e Fábio Cardoso é uma boa dupla de centrais, e são centrais, não tanto o David Carmo, mas Fábio Cardoso. Centrais. Achas que o Porto poderá jogar, se Pepe estiver recuperado, com 3 centrais, tal como fez frente ao Estrela? Eu acho que seria interessante porque não é um sistema que o Benfica está habituado a jogar contra, ainda por cima com o Futebol Clube do Porto. Com o Futebol Clube do Porto, porque em Portugal existem muitas equipas a jogar com 3 centrais. Hoje em dia tens mais equipas a jogar com 3 centrais, mas maioritariamente é... Olha, os dois rivais do Minho
o Braga e o Guimarães. Mas realmente o Benfica não está habituado a jogar contra tantas equipas, a jogar com 3 centrais. E o Porto jogar com Pepe, David Carmo e Fábio Cardoso. David Carmo vai ser sempre o jogador, o tipo central mais trinco, talvez. Pepe é a âncora. Fábio Cardoso é um jogador que vai demonstrar toda a raça. Portanto, se jogar com esses 3 centrais, será extremamente interessante ver se o Porto consegue suster todo o poderio ofensivo do Benfica. Sim, porque o Benfica, de facto, os pontos fortes estão no ataque. Obviamente, a equipa do Benfica defensivamente ainda não está a máquina oleada que esteve. Eu acho que também falta, de vez em quando, existe uma falta de Florentino no meio campo do Benfica. O que houve uns rumores dados é que existiriam testes no Benfica durante a semana de jogar com um meio campo a 3. João Neves, Cockchu e Florentino. Sem dúvida que o Benfica, jogando com três médios, vai ser sem dúvida interessante, porque são 3 médios com uma grande capacidade de progressão e uma grande capacidade também de defender e dar muito ao jogo. Cockchu já vimos esta temporada ter exibições realmente interessantes. Um jogador que demorou em entrar dentro da tática de Roger Schmidt, mas que rapidamente já se tem vindo a tornar um jogador claramente fulcral dentro da equipa do Benfica. Tu, que fizeste uma análise ao Cockchu quando o Cockchu chegou ao Benfica, já agora podem ver esses reels no TikTok e no nosso Instagram, uma grande análise. A realidade é que Cockchu, daquilo que tu já tinhas visto, quando nós comentámos também o jogo contra a Roma da Conference League, o Feyenoord Roma na Conference League, primeira final de sempre, e naquilo que tu viste dele a jogar no Feyenoord no ano passado, que sem dúvida a melhor equipa holandesa do ano passado e deste ano corrente, o que é que tu achas que Cockchu pode oferecer ao Benfica num jogo tão grande como o Porto? Um pouco como já ofereceu na segunda parte frente à equipa do Porto, em que foi um jogador que cortou muito bem as linhas de passe de saída da equipa do Porto. Obviamente o Porto não será o equivalente ao Portimonense, com bolas longas. O Porto normalmente tenta sair a jogar, também para dar na altura com Otávio e agora com Ivan Reimer, que vai jogando pelo meio, no lugar de Otávio. A equipa do Porto tenta sair a jogar e Cockchu fez muito bem, após a pressão dos homens mais avançados no terreno, como Rafa, João Mário, Di Maria, o ponta de lança Musa, que fazem pressão sobre as linhas ofensivas da equipa as linhas defensivas da equipa do Porto. Cockchu é a linha imediatamente a seguir que tentará cortar qualquer tipo de passes de ruptura da defensiva do Porto. E Cockchu cresceu nesse sentido, que já se está a posicionar muito melhor em campo. Depois, com bola, obviamente, é o jogador a mais na equipa do Benfica no meio campo. Claro que o jogador a mais será sempre Di Maria. Mas Cockchu, com bola, lhe dá muitas possibilidades ao Benfica de ataque. Seja um contra-ataque mais rápido, seja um ataque posicional mais trabalhado. O Cockchu está a bater recordes atrás de recordes como o jogador com mais passos progressivos, obviamente que acerta, né? Portanto, passos progressivos certos na equipa do Benfica. Algo que faltava no campeonato. E algo que faltava bastante no Benfica. É o substituto natural de Enzo Fernandes, que foi o melhor jogador do Benfica até janeiro. Depois de janeiro, o Benfica ficou com Chiquinho e mais à frente apareceu João Neves e faltava muito a esse Benfica nesse capítulo. Obviamente, se o Benfica tiver de facto a preparar uma linha de 3 médios, com o Florentino mais recuado, sem essa necessidade de sair a jogar, e depois João Neves, que é um médio muito batalhador, e Cockchu, com mais abertos para a possibilidade de ataque, isto dará outro primor, outra magia ao meio campo do Benfica. Claro que vai perder depois no contra-ataque de Rafa, porque aí terá que sair alguém, seja ele Auschwitz, João Mário, Rafa, porque eu não estou a ver Roger Schmidt a repetir a gracinha da Supertaça com Rafa à ponta de lança. Não estou a ver. E também essa gracinha foi repetida por Gonçalo Ramos sai para o Paris Saint-Germain. Portanto, acaba por ser aqui Musa hoje, sem dúvida, e também pela prestação que tem feito, tem-te conquistado. Sem dúvida. Conquistou os minutos de... E Tengsted também tem-se demonstrado um jogador bastante ativo na substituição. No jogo do Portimonense, Artur Cabral jogou 45 minutos. 45 minutos em que conseguiu combinar bem com os colegas, mas ainda faltou algum acerto nas movimentações e na pressão. Está a assimilar. Já foi claramente um upgrade em relação àquilo que já tínhamos visto de Artur Cabral, mas mesmo assim ainda ficou aquém daquilo que se espera de um jogador que veio para ser titular e marcar golos. E a realidade é que
isso que nós temos estado ainda a ver no campeonato português é se Artur Cabral vai se realmente adaptar ao Benfica. Ele que já no ano passado mostrou ser um matador nato dentro da Fiorentina, mas onde ele realmente explotou foi no Basileia. No lado do Porto, temos verdadeiros matadores a ponta de lança. Qualquer um deles poderá fazer, sem dúvida, estragos. Taremi, um dos melhores pontas de lanças dentro do campeonato. Fran Navarro, um dos melhores pontas de lanças do campeonato. No ano passado, no Gil Vicente, tem tido um início de temporada muito difícil no Porto. Neste momento é capaz de ser o quinto ponta de lança. Neste momento Quarto, pode ser o quinto porque ponta de lança. Nilsson está lesionado. Exatamente. Na realidade, é que eu mantenho aquilo que eu digo. Fran Navarro é mesmo um dos melhores pontas de lança do campeonato. Quando está num dia bom, é capaz de fazer um hat-trick, se for preciso, um póquer. Mas a realidade é que o Porto não depende só de Taremi ou Fran Navarro, como tu estás a dizer, Fran Navarro não está a ter o melhor início. Também tem Tony Martínez, que é um jogador extremamente interessante e vai dar claramente muito ao Porto sempre que entra. A realidade é que o Porto é uma equipa interessante, tal como o Benfica, uma equipa que um jogo que vai ser claramente impróprio para cardíacos, ou espero eu que seja impróprio para cardíacos, até porque é necessário ver um clássico dessa forma. Um clássico em que as duas equipas estão a batalhar por pontos e estão a batalhar por tudo aquilo que os adeptos pagam para estar no estádio a ver. E a realidade é que o Benfica tem claramente uma equipa superior a nível de mercado, mas o Porto tem sempre aquele espírito de dragão, aquela raça portista. É uma equipa extremamente interessante e se tivermos que destacar um jogador que esta temporada está claramente a agarrar a posição dentro do plantel de Sérgio Conceição, é André Franco. André Franco tem agarrado de forma concreta o lugar no 11 inicial, um jogador que claramente é desequilibrador. Até PP para o banco. Relegando PP para o banco. Algo que não era expectável e André Franco está a dar tudo aquilo que Sérgio Conceição necessita na posição. É um jogador desequilibrador, constrói jogo e facilita bastante o trabalho do avançado. E a realidade é que André Franco tem se destacado muito bem. Alan Varela tem entrado também bem dentro do 11 do Futebol Clube do Porto. O jogador que ainda nós não vimos a destacar-se tanto é mesmo Nico Gonzalez. Não surpreendente para mim. Não surpreendente para ti, mas para mim estou à espera um pouco ainda mais de Nico Gonzalez, que eu acho que é um jogador que poderá trazer bastante ao Futebol Clube do Porto. A realidade é que vamos ter que esperar para amanhã para ver como é que este jogo realmente se irá desenrolar. Exato, vamos ter o Benfica em terceiro lugar, o Porto em segundo, igualado em termos de pontos com o Sporting. Um ponto separam estas duas equipas. Olhando para os últimos confrontos, o Porto vem de 2 vitórias no Estádio da Luz para o campeonato. O último confronto foi da Supertaça. Entre esta época e a época passada, o Benfica tem 2 vitórias e 1 derrota frente à equipa do Porto. Roger Schmidt e os encarnados bateram o Porto no Dragão por 1-0, perderam em casa por 2-1. Sérgio Conceição levou a melhor e na Supertaça o Benfica bateu o Porto por 2-0. Portanto, jogos que estes foram os últimos. Nos últimos 20 anos a equipa do Porto em 23 jogos venceu na Luz por 10 vezes e o Benfica venceu o Porto por apenas 6 vezes. Algo que é completamente oposto do que é o histórico no Estádio da Luz, tendo em conta que o Benfica tem 65 vitórias frente à equipa do Porto. O Porto tem apenas 25 vitórias no Estádio da Luz. Mas nos últimos anos essa teoria tem vindo-se a inverter por completo. Exato. Porque o Porto, sempre que chega à Luz, quer vencer a todos os custos. E o Benfica, nestes últimos anos, não tem conseguido demonstrar aquilo que realmente faz o Inferno da Luz ser o Inferno da Luz. O Benfica vai ter que batalhar muito frente ao Porto e o Porto vai ter que batalhar muito contra o Benfica. É assim que se descreve este clássico. Se calhar, nos últimos 3 anos vai ser, a nível de qualidade de jogo, dos melhores clássicos que nós vamos a ter dentro deste campeonato e talvez, se calhar, o melhor jogo dentro desta primeira parte do campeonato. Sim, obviamente o Benfica-Porto é o grande jogo do campeonato. Normalmente, nesta altura, todos os clássicos entre Benfica-Porto e Benfica-Sporting e Sporting-Porto serão obviamente importantes, pois são as 3 equipas que já se estão a destacar, como é normal no campeonato. Se calhar um pouco o choque para a falta, não presença do Braga nesta luta, tendo em conta também o reforço do plantel. Lídio, se calhar não vamos alongar muito mais. Para acabar, quem é que tu achas que sairá vencedor ou se será um empate no Estádio da Luz amanhã? Eu acho que vai ser um empate 2-2. Empate 2-2.
Eu acho que acredito mais nessa teoria, até porque são duas equipas que vão claramente querer o resultado e vai ser tão, mas tão uma batalha campal dentro daquele campo que eu acho que vai ficar um empate a 2-2. Muito bem. Eu E acho tu? que, olhando para o que ambas as equipas têm produzido, o Benfica parece-me não ligeiramente, mas ser de facto em termos de qualidade de jogo superior à equipa do Porto. No entanto, onde o Porto é forte, o Benfica é fraco. Onde o Benfica é forte, o Porto é fraco. Eu acho que o jogo poderá, se não acabar 2-2, penso que o Benfica poderá levar a melhor 3-2 ou 2-1. Se o Porto conseguir levar a melhor no jogo de amanhã, deverá ser por um resultado também semelhante. Golos, iremos ver. Não sei se o Porto conseguirá finalmente ser a primeira equipa a marcar no Estádio da Luz. A história diz que sim. A história diz que sim. O Benfica quer de certeza vencer o Porto pela primeira vez no Estádio da Luz desde 2018. Curiosamente, um jogo que também aconteceu à 7ª jornada. Agora vamos ver o que é que vai então aqui acontecer neste grande jogo entre Porto e Benfica. Como é que será que vai ficar? Deixem aí nos comentários, partilhem ao máximo este podcast, porque não esqueçam, amanhã é Benfica-Porto e vai estar tudo a olhar para o ecrã. Exatamente. Não se esqueçam então de nos seguir em todas as redes sociais, seguir aqui no YouTube e de se manterem atentos, porque durante o fim de semana poderá existir um ou outro conteúdo publicado. Uma coisa, Lídio, é que para a semana voltaremos com relatos. Para a próxima semana voltaremos com relatos, terça e quinta. Teremos então na terça-feira, penso que é o Inter-Benfica, e na quinta-feira iremos estar a ver o jogo do Sporting aqui no nosso canal, portanto não percam esses dois relatos que estarão então no canal. Muito obrigado a todos por nos terem assistido. Estamos aqui no sofá, esperemos que vocês também estejam e até uma próxima. Não se esqueçam, fiquem no sofá.